Então, o saneamento básico é o ponto 1 para a dignidade. Mas o presidente Lula, ele editou ontem 2 decretos que mudam o novo marco do saneamento básico no Brasil. O texto facilita a permanência de estatais que não conseguiram comprovar capacidade financeira e também permite que essas empresas públicas continuem a fazer o serviço. Muita boa vontade, a gente usa a palavra serviço, né? Sem licitação, quebrando um dos fundamentos da lei sancionada em 2020. A nova norma acaba com o limite de 25% do contrato de concessão ser subdelegado para as parcerias público-privadas. Ou seja, não há mais limite para esse tipo de parceria. A nova regulamentação recebeu críticas das empresas privadas por mudar regras que foram estabelecidas na lei, o que já gerou insegurança jurídica e travou os investimentos no setor. O mercado tanto não gostou que, segundo o site Money Times, que é especializado em economia e negócios, analistas do mercado apontam que os decretos de Lula, editados por Lula, são um retrocesso em relação ao que foi determinado no novo marco do saneamento em 2020. A possibilidade de prestação de serviço de água e esgoto, de contratação de limpeza urbana sem necessidade de licitação é vista como um ponto negativo. Doutor Renato, vou passar para você. E aí, um decreto pode derrubar uma lei? Nesse caso, houve uma regulamentação. Pavinato, eu vou entrar no mérito desse assunto, porque esse é um assunto que eu já me dediquei muito na minha vida a estudar. A questão da cooptação. O que acontece, o que é importante nós termos as empresas públicas trabalhando nisso? Porque existe uma discrepância de força política, inclusive. Uma coisa é o prefeito de São Paulo sentar com uma empresa privada, que não a Sabesp, por exemplo, que é pública, e colocar as suas regras, e impor as suas condições. Claro que o prefeito de São Paulo, seja ele qual for, ou ela qual for, tem essa capacidade. Agora, você imagina um pequeno município em que o maior contrato da cidade vai ser com uma empresa privada que vai cuidar do saneamento básico dessa cidade. Essa empresa, com esse caminhão de dinheiro, vai falar: o prefeito vai ser esse daqui e nós vamos financiar esse daqui. Então, a questão é a discrepância... É melhor, então, deixar sem saneamento básico, não, o melhor porque pode ter corrupção. Não, a questão é muito mais fácil se combater tendo a estatal, que pelo menos tem uma ideia de serviço público, que não tem o dono, do que um empresário chegar e falar: olha, eu quero que o serviço saneamento básico seja a minha empresa. A minha empresa vai ganhar essa licitação. Só que daí eu vou fazer você prefeito. E daí, a hora que você for prefeito, a minha empresa vai ganhar essa licitação. Que hora você vai voltar para a Suíça hoje? Não sei. Que hora você vai voltar para a Suíça hoje? Porque a estatal vai evitar a corrupção e fazer um serviço que ela nunca fez. A corrupção no meio privado é muito maior, Pavinato. É muito maior. Tenho certeza o mundo disso. de arco-íris. Não é o mundo de arco-íris, é o mundo chove real. Doce de leite que os unicórnios comem. A questão é a seguinte... São unicórnios, na verdade, são pôneis malditos. Não, a questão é a seguinte. Eu tenho que reconhecer. Na regulamentação tem pontos positivos. Você tirar a limitação de 25% para parcerias público-privadas é importante. Você olhar essa questão que você está falando de fazer projetos regionais, também trazendo a realidade de cidades que não teriam tanta atratividade financeira para dentro de pacotes de concessão com cidades onde, de fato, são muito mais atrativas economicamente, é positivo também. Agora, você fazer uma regulamentação por decreto com pontos que vão na contramão do que foi o desejo da lei, para mim é um grande problema. Para todos aqueles que não acompanham muito o trabalho legislativo na Câmara, o marco do saneamento básico é fruto de meses e meses de discussão, de milhares e milhares de pessoas, de centenas de deputados, dezenas de senadores, de audiências públicas, de trabalho em comissões específicas do tema, todo um trabalho para maturar um tema, associações. Aí vem o Duce no decreto e pá! E chablau. Duce, pá! E de muito lobby. E vai na contramão. Empresas. E vai na contra, mas é a lei estabelecida e desenhada. E aí ele vai lá e cria dentro de um decreto, de forma unilateral,
pontos que vão na contramão do que era a vontade da lei. Eu não sou jurista, mas eu acho que isso está no mínimo errado. Ô, Nelson, a gente vê o STF revogando lei, sem declarar inconstitucional, caso da lei das estatais. Você pega, a lei não está boa, eu preciso nomear o mercadante aqui para o BNDES, mas a lei não deixa. Vamos suspender a lei aí. Suspende a lei aí. Aí ele suspende a lei, quando vai para o plenário ele fala que eu quero aposentar. Por quê? Porque agora tem que esperar, né, o novo ministro entrar para pegar a relatoria do caso. Aí, para não ter risco de formar a maioria de voto, né, aí vai o Toffoli e pega em vista os autos, porque daí não dá tempo de outros votarem, formar uma primeira maioria, e o relator, conforme artigo 38, inciso 4, linha B do regimento interno do STF, herdar isso aí. Aí agora o presidente também está revogando lei por decreto. E o Congresso? O Congresso está como? Pois é, só para... O Banco Central do Congresso está todo aberto e de mostra. Não, o Congresso, ele é um Congresso covarde, né? Porque nesse caso o presidente está usurpando uma função que é do parlamentar, do deputado, dos senadores. Aí falta pulso firme para parlamentar questionar isso e tornar isso uma pauta de relevância. Isso não é crime de responsabilidade? Pode até ser, mas aí é preciso um estudo mais profundo. Mas a questão é a seguinte, Pavinato, só para a nossa audiência entender. Vem uma lei que é discutida no Congresso, passa por diversas comissões na Câmara, diversas comissões do Senado, aprova no plenário, vira lei. Isso significa que os representantes do povo, os representantes do Estado, decidiram que aquele texto entra no nosso ordenamento. O presidente, ele pode fazer um decreto? Pode, para regulamentar o que o Congresso definiu. Então ele vai fazer só detalhar aquilo que já está na lei. Ele tem que seguir na mesma linha. Ele não pode ser alguém que vai escrever no decreto algo que contraria a lei sob pena, claro, de não respeitar o crivo constitucional e democrático do nosso sistema, que é o de passar por aprovação no Congresso Nacional e, claro, de ocupar uma função clara de legalidade. Então, esse decreto ele pode ser considerado ilegal. E, neste caso específico, apesar de toda essa tecnicidade, é contra a população, né? Contra a população mais pobre, porque o rico, o esgoto vai chegar, a água vai chegar, a água potável do mesmo jeito. E isso tudo só impacta na vida daquele cidadão que iria se beneficiar com essas obras. Então, o pai dos pobres, nesse caso, está assinando decretos que contraria a vontade, o benefício dos mais pobres, que vai ficar agora vendo uma briga de empreiteira com o governo, com o Estado, com construtora, para saber quem é que faz a obra, e ele está lá até agora sem água potável e usando ainda aquela fossa sem a sua privada. Assim você sabe que às vezes a gente fala muito... Você falou bem, ele é pai dos pobres. Pai dos pobres. Pobre, o pobre tem que continuar pobre. Preferência miserável. Assim, ignorante. Quando você falou sobre essa questão de ser pai, do Lula querer ser pai dos pobres, eu assim, às vezes a gente usa muito número e parece que o nosso discurso é impessoal, é frio. Mas eu, como deputado estadual em São Paulo, pude acompanhar de perto o trabalho do governo, do estado, em ampliar a cobertura de saneamento básico na região, toda a região que beira, né, o Rio Pinheiros, e foram assim centenas de milhares de pontos de conexão feitos com o sistema de esgoto e que propiciou também o acesso à água potável para assim, muitas famílias. E eu pude ouvir um depoimento que me marcou muito, de uma senhora que mora na beira de um córrego e que ela disse que pela primeira vez, por conta do saneamento básico ter chegado ali, ela morava na beirada assim, de um córrego que era um cheiro terrível, né? Vocês podem imaginar. E ela falou assim, olha, é a primeira vez que eu tô começando a sentir o cheiro da comida que eu cozinho todo dia. Exato. E o Lula vira para a imprensa no começo do mandato e diz, eu sou um presidente sem palácio, né? Sem palácio. Sem palácio. O povo não tem esgoto, não tem... Assim, e aí... O povo vive com cheiro de merda debaixo do nariz. E ele estava no hotel 5 estrelas. Estava no hotel 5 estrelas. Lembre isso. Porque o chão estava arriscado. O chão do palácio estava arriscado. Tapete rasgado.